Saudações, eu sou o professor Dr. Fernando Tadeu Serra, sou professor de Educação Física da Rede Pública de Santos e nesse vídeo eu vou mostrar um plano de aula que fiz para estudantes do ensino fundamental 1, basicamente do quarto ano, para falar sobre o tema forró. Esse vídeo é um requisito obrigatório para a disciplina Trato com o Conhecimento dos Temas da Cultura Corporal Danças, do Instituto Federal de Goiás, e eu sou do Polo Cavalcante. Para mostrar o meu plano de aula, eu vou utilizar de slides. E o tema que eu dei para essa aula é Forró, a dança que nos move e nos une, já para mostrar para os estudantes o impacto que essa manifestação corporal pode trazer para a sociedade. Os objetivos, eles são basicamente três, que é identificar o forró como uma manifestação da cultura corporal, da cultura popular brasileira, compreendendo seu sincretismo histórico e raízes regionais, refletir criticamente sobre a imagem do forró da mídia, discutindo o preconceito e a hipersexualização, que muitas vezes apagam seus sentidos originais de celebração comunitária, e experimentar os passos 2 para lá, 2 para cá, que são os passos básicos, através dos fatores de movimento de Laban, especificamente peso e tempo, e lógico, depois dá possibilidades para que o estudante crie o próprio passo aí dentro do ritmo forró. O conteúdo da BNCC é basicamente o relacionado, principalmente o relacionado ao código EF35 e EF11, que é experimentar e fruir danças do Brasil e do mundo, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas. Como conteúdo de aula, são basicamente dois blocos: o conhecimento histórico-político, que está relacionado à origem e etimologia do forró, a sua relação com a cultura nordestina, o surgimento de ritmos, práticas de socialização, resistência e identidade cultural e marcos históricos, principalmente em 2021 e 2023, está relacionado ao patrimônio cultural e à manifestação cultural nacional, ou seja, o reconhecimento do forró como essas duas grandes marcas aí. O segundo bloco seria os conhecimentos técnicos corporais, que se baseiam basicamente, principalmente na biomecânica da dança. Do forró, lógico. Como estratégia de ensino, vai utilizar-se basicamente a lógica dialética, partindo da síncrese, que é uma visão confusa do todo, para a síntese, que é uma visão mais clara e multidimensional, mediada pela análise. Como metodologia, teremos aí a parte de síncrese, e será basicamente conversas, né, e debates sobre o que os estudantes conhecem sobre forró. Utilizar também o conceito de indústria para discutir como a televisão e redes sociais podem influenciar na dança forró e na manifestação popular. Inclusive mostrar como que isso pode se tornar um produto de consumo e, por vezes, ser uma cultura erotizada gerando preconceitos. E depois a problematização, que é basicamente instigar e refletir, e a gente pode utilizar de perguntas chaves para poder gerar essas reflexões e discussões, como foi criado e aprendido forró, qual surgiu primeiro a dança ou a música, como o forró é visto pela sociedade e pela mídia, quais influências culturais estão presentes no forró como dança e música, como que ela hoje em dia é vista nos diferentes regiões do país. E isso para apresentar a origem da dança e música forró como uma festa social e rítmica que une comunidades similar à função agregadora de outras matrizes brasileiras. Em conclusão, para concluir o plano de aula, então retorna-se a síntese, né, e retoma a conversa com os estudantes, e onde o aluno agora ele tem que ser capaz de explicar que o forró é uma cultura corporal rica e não apenas uma dança nordestina, e que ele consiga refletir também como o conhecimento cultural da dança pode ajudar a resolver conflitos e preconceitos. E lógico, saber se o aluno ele consegue aí desenvolver os passos básicos do forró e talvez desenvolver os próprios passos dentro da dança forró. Como avaliação, vai utilizar a ferramenta de rubrica, e essa avaliação visa verificar a aproximação do aluno em relação ao eixo curricular, e essa rubrica ela vai ter basicamente três eixos, que é a compreensão cultural, e aí foi dividido em baixo do esperado, satisfatório e excelente, onde abaixo do esperado o aluno não identifica as origens e mantém preconceitos. O satisfatório se ele consegue identificar a origem regional da dança, e o excelente se ele consegue analisar criticamente a influência midiática sobre a dança. Na aplicação de Laban, vai estar lá o abaixo do esperado se ele não diferencia as qualidades de movimento, satisfatório se ele consegue executar movimentos leves ou firmes quando solicitados, e excelente se ele integra conscientemente peso e tempo de execução dos passos.
Participação coletiva, ou abaixo se o aluno se recusa a fazer atividades rítmicas, né, em grupo. Satisfatório se ele participa da dança de rodas de conversa. E excelente se ele colabora ativamente na criação de variações da dança. Recursos são recursos básicos, né? Uma caixa de som, algo que imita som aí, uma playlist de forró, principalmente as raízes, que nem de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. O espaço amplo, né? Que pode ser um pátio, uma quadra, mas também a gente pode utilizar uma sala de aula se conseguirmos organizar as mesas e cadeiras para isso. E vídeos curtos. E podemos utilizar também tablets e computadores para fazer pesquisas sobre o assunto. Bom, essas aqui são basicamente as referências que eu utilizei, algumas delas, né? E é isso, espero que contemple isso possa ajudar alguém, ok? Muito obrigado.